E aí, tchucas? Gente, tô sumida daqui que eu sei, né? Meu Deus do céu. Tô em falta com vocês, tô em falta com o canal. Mas, menina, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. Eu tô sumida aqui do canal, o quê? Acho que quase um ano que eu tô sumida daqui. É, tem quase isso daí. Menina, vamos lá, vamos fazer um vídeo aqui. Cola a lei se fala. Bem, gente, se você é nova por aqui, caiu de paraquedas, né? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana e você está no Bem Garota. Solta a vinheta. E não vou soltar a vinheta mais não, porque eu tô sabendo que agora isso daí é demodê, tá? Não tá mais rolando no YouTube coisa de vinheta. Bom, se tu gosta desse conteúdo de lace, peruca, conteúdo mulherzinha, então já me segue aqui, tá? Que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sou doida assim mesmo, tá bom? E é isso. É o que vocês têm pra hoje aqui. A youtuber de vocês, a tentativa de youtuber de vocês. Bem, então vamos lá, gente. Vou fazer hoje um cola, se monta e fala. Se monta e fala, acho que é melhor, né? Se monta e fala. Ai, gente, todo mundo já acha que eu estou travesti. Se eu botar ainda um se monta e fala na internet, né? Como é que vai ser? Bom, vou instalar essa lace aqui hoje, que já tem resenha aqui. Vou colocar aqui nesse cantinho dela, tá? E é isso aí, gente. Enquanto a gente vai instalando aqui, a gente vai conversando. Vamos lá, e vocês estão vendo aí um ambiente novo, né? Que vocês nunca viram. Pois é, gente, eu me mudei, né? Eu tô achando que eu vou levantar mais um pouquinho essa câmera, porque eu, na mudança, o meu tripé quebrou. O outro tripé que eu tinha, que tava aí assim também, foi embora, foi de arrasto. Eu até dei para as meninas da mudança. E o meu tripé da ring light também, o suporte, o meu marido quebrou pouco antes da gente viajar usando. Sendo assim, eu estou aqui numa hiper gambiarra, né? Com o celular em cima do bom ar, no banheiro, que eu vou colocar algo por cima dele para ver se fica melhor aqui, tá? E agora, será que ficou melhor? O celular tá meio assim, né? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje. Tô querendo justamente instalar a Lace para poder sair e uma das coisas que eu tenho que fazer na rua é comprar uma ring light. Uma ring light, ó. A minha ring light está aqui. Inclusive, vocês estão vendo essa luz meio difusa, assim, né? Porque eu não tenho fonte de iluminação aqui desse lado. Então, vocês vão ver o negócio mesmo, lado mais claro, lado meio escuro, meio Ruth, meio Raquel, tá? E é isso aí, gente. É o que tem pra hoje, tá? Tô voltando hoje. Por favor, não me crucifiquem, tá bom? Vamos lá. Como eu disse, vamos fazer hoje um se monta e fala, né? E vamos lá. Por que que eu me mudei, né? Para quem não sabia, tá chegando de paraquedas agora aqui no canal. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Não sou carioca da gema, mas eu sou carioca. O que que é o carioca da gema, né? Muita gente não sabe, muita gente inclusive usa erroneamente essa expressão, né? Carioca da gema é quando, além de você ser nascido na cidade do Rio de Janeiro, porque tem cidade, tem estado, tá, gente? O estado e a cidade que é a capital, tá? Caso que não, enfim, a gente tem que explicar, né? A capital do Rio de Janeiro também se chama Rio de Janeiro, tá bom? É uma cidade, é um município. Então, por que eu tô falando isso assim? Ih, meu Deus, meu TDAH começou. Tive que me mudar do Rio, né? Ah, sim, o porquê que carioca da gema, né? Eu não sou da gema. Para você ser da gema, você tem que ser nascido no município do Rio. E os seus pais também precisam ser nascidos no município do Rio, tá? Não adianta ser Baixada Fluminense, ser fluminense. Quem nasce no Rio em outras cidades é fluminense, não é carioca, tá? Então, não basta ter pais fluminenses. Não basta ter pais fluminenses. Os pais têm que ser cariocas mesmo para você poder ser considerada carioca da gema. Então, eu não sou carioca da gema, eu sou carioca, tá? Meus pais nem do Rio de Janeiro são. E eu vou hoje colar essa lace aqui. Gente, tem uma cola que eu meti o pau nela na resenha e eu descobri que aqui no frio ela tá me servindo super, que é a Eibin Gel, tá? Porque tem a Eibin Spray, que eu comprei também
melting spray dela, porque o meu melted anterior, aquele que era maravilhoso, divisor de águas, ele simplesmente virou na minha bolsa na mudança. Não sei o que aconteceu aqui, mas ele vazou todo, lascou minha bolsinha toda. Então eu tive que comprar um novo melted, tá? Aí dessa vez eu comprei o da Ebin pra testar. Dizem que ele funciona, inclusive, como se fosse o cola Charming, né? O spray Charming. Só que eu tô usando essa colinha gel da Ebin aqui e tô gostando muito. Eu descobri que ela não se adaptava bem comigo porque eu morava no Rio de Janeiro. Entendeu? Deixa eu pegar uma cotonete aqui. E no Rio de Janeiro, um calor do raio, né? Que você não consegue, né, manter nada. Ó, gente, eu vou conversar com vocês e vou olhar aqui pro espelho, tá? Senão eu não consigo fazer as coisas e olhar aqui. Ai, a touca. Tô com uma touca aqui de bobeira, solta. Vou botar essa touca aqui mesmo. Poderia fazer bald cap? Poderia, mas eu não quero, tá? E eu descobri que essa cola da Ebin, ela funciona hiper bem no frio, tá? Ambiente realmente frio. Por isso que ela não dava certo no Rio pra mim. Deixa aqui bem, né? E ela não dura tantos dias assim, né? Ela dura o quê? Mais ou menos uns 4 dias, pode ser, tá? Eu também não gosto de ficar muito tempo com lace colada, né? Me dá logo agonia, aflição, eu quero lavar minha cabeça. Eu sou meio. Depois que eu raspei a cabeça, então, assim, se usar esse visual raspadinho, eu fiquei muito viciada em estar lavando a cabeça toda hora. Aqui no frio, que eu me mudei para uma cidade fria, né? Pra um lugar frio. Eu não lavo com tanta frequência como eu lavava no Rio, porque no Rio. Ai, cara, cotonete. Porque no Rio, toda vez que eu entrava no banho, eu lavava a cabeça. Era isso aí. Às vezes eu até tentava me controlar no ápice do calor, né? E lavava uma vez só ao dia, mas toda vez eu tinha que molhar o cabelo. E aqui eu tô conseguindo segurar mais, tipo, a cada 2, 3 dias no máximo eu fico sem molhar o cabelo, né? Mas é uma coisa que é viciante. Você poder chegar simplesmente entrar no chuveiro de cabeça e tudo, a gente sabe que é delicioso, né? Um banhozinho quente, você entrar e molhar de cabeça e tudo, é perfeito. Vamos lá, já tô aqui na segunda demão. E a sacola Ebin, ela funcionou maravilhosamente aqui pro frio, tá? Peguei ela assim pra testar e deu super certo. E como eu também não quero ficar 300 mil anos, até porque eu tenho que alimentar um outro canal que eu tenho, né? Que é um canal falando de moto, tudo mais. O público é muito masculino, então se eu aparecer do nada, pá, o outro cabelo assim, uma chamada vai. Oi, que isso? Tô no canal certo? Então eu não. Eu evito de me apresentar lá desta forma, né? Ter tanto impacto assim, sabe? É uma coisa que não tem nada a ver com o meu canal aqui, né? E vamos lá, por que que eu fiquei esse tempo todo sumida, né? Vamos lá, o se monta e fala. Gente, aconteceu tanta coisa, nem sei se eu deveria estar falando isso tudo aqui, mas vamos lá, seja o que Deus quiser, porque eu sei que eu tenho um hater aberto aqui. Aconteceu muita coisa, mas principalmente voltado à violência do Rio de Janeiro, entendeu? Meu marido sofreu um assalto no final de setembro, né? Tudo começou por quê, né? Vamos lá. Eu comecei a assumir do canal. Eu casei, vocês viram, né? Que casamento de princesa, tudo que eu tinha direito. E vocês sabem que eu olho, né? Do povo. Como é que é? Às vezes você não tem nada assim demais, mas o povo bota um nojo. Bota um olho. Ai, cadê meu pente? Voltei. Então, vocês sabem que o povo cresce um olho, né? Infelizmente, na vida do alheio. E logo depois que aconteceu, né? Meu marido desembarcou na semana do casamento. E por muito pouco eu não tive que casar com a minha sogra, né? Ia ter que casar com a minha sogra, como representatividade. Mas ele conseguiu desembarcar,
quase que a revelia, mesmo a empresa estando avisada, né, que ele precisava desembarcar, mas meio que o desmercador, assim como todo patrão, né? E antes disso, nesse ínterim, vamos lá, o início do início, do princípio do começo, quando tudo era barro. Em março, aconteceu uma sequência de coisas que foi quando começou a degringolar as coisas, né? Os meus irmãos levaram os meus pais da casa que os meus pais moravam, que eu me mudei para o andar de cima, né, da minha mãe, no mesmo prédio. Eu aluguei um apartamento em cima justamente para poder ficar mais próximo. E meus irmãos levaram meus pais, que já estão bem idosos, né? Tem até vídeo aqui eu com a minha mãe. Levaram contra a vontade minha, do meu marido, e minha mãe também foi contra a vontade. E na mesma semana, foi na mesma semana, papo de pouquíssimos dias, a minha sogra resolveu ter um AVC. Como é que a gente faz? Pois é. E eu no olho do furacão, né, com isso tudo. A prancha tá aqui, tá, gente? Tá esquentando, tô esperando ela acabar de esquentar. E a minha sogra morava no subúrbio do Rio, né? E num prédio que eram dois lances de escada para poder subir, e ela com um AVC não tinha como, né? Subir, porque teve que ser carregada para descer, inclusive, né? E ela ficou 5 dias no hospital. E ninguém antes, né, de descobrirem que era o AVC, levaram ela 3 vezes para o hospital, faziam ressonância, tudo mais, e ninguém descobriu o que era. E tô eu falando, gente, pelo amor de Deus, tem que levar ela no neuro, tem que ser um especialista, tá na cara que isso daí tem coisa errada, não existe isso. Tudo bem que ela tá com 90 anos, mas meu filho, a cabeça dela é melhor do que a minha, tá? Melhor do que a minha, sem brincadeira. E não existe isso, a pessoa simplesmente acordar assim, abobada. E meu marido e a minha cunhada, tá, vamos ver, vamos falar, só que não acontecia isso, né? Eles tinha que Juliana tá lá, bater uma palma e falar, ó só, ou vocês arrumam um neuro aqui, ou então o negócio vai ficar estreito pra vocês. Mas eles não são disso, né? Então ficavam à mercê dos médicos plantonistas, né? E o plantonista não sabia ler ressonância, não sabia nada disso, né? E ficavam, não, tá tudo bem, simplesmente aconteceu, ué. Vocês querem ter a mãe de vocês para semente? Coisa e tal, acontece, ué, aconteceu para ela. Minha cunhada, assim, indócil com aquilo, né, inconformada com aquilo, tudo bem, agia, mas não parava, chorava muito, né, porque ela é muito colada com a minha sogra. Elas são realmente, assim, a corda e a caçamba. E meu marido lá, assessorando tudo, graças a Deus ele estava desembarcado nessa época. E levando para médico, levando para emergência, toma ali emergência, e nada acontecia. E eu falando que era para procurarem um neuro. Até que eles conseguiram um neuro, tiveram que pagar a consulta. Não, minto. Conseguiram um neuro quando foram numa das emergências, né? E o neuro, como eles estavam com a ressonância, estavam com tudo na mão, o neuro, na hora que olhou, sua mãe teve um AVC isquêmico. Aí todo mundo, o quê? Aí ele mostrou. E assim, até para um leigo ver, para vocês verem, gente, precisa de especialista, não tem jeito, entendeu? Não tem como médico plantonista lá saber tudo, ainda mais médico novinho. Não tem como mesmo, entendeu? Que muitos eles botam médico plantonista novinho em hospital, né? Em emergência. E na hora que ele mostrou o exame, olha só, isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é sinal de que ela teve um AVC isquêmico. Teve mais de um, inclusive. E até nós, que éramos leigos, conseguíamos ver o AVC, tá? Então, isso daí, pensa como é que foi, né? E dali ele já internou ela, porque ele atende em um hospital. Dali ele já internou ela. Minha cola já secou. Deixa eu passar o terceiro demão. Dali ele já internou ela. E nisso, minha sogra ficou 5 dias no CTI internada. E todos os dias minha cunhada, o tempo inteiro com ela, full time com ela, não saía de perto 1 minuto. E todos os dias nós íamos lá, dar o suporte que precisava, né? Levar coisa, levar roupa, alguma coisa diferente para se comer, né? Que para minha cunhada comer, no caso, porque a minha sogra tinha que ficar na dieta hospitalar.
lavar roupa limpa, aquelas coisas, né, que a gente sabe que precisa, né, de alguém do lado de fora do hospital dando suporte. E nisso daí, quando minha sogra saiu do hospital, ela teve que ir para minha casa junto com a minha cunhada. Quem já morou com sogra? Pois é. A minha sogra minha sogra maravilhosa, gente. Eu não tenho o que reclamar dela, não, sabe? Minha sogra comigo, minha sogra é uma querida. Minha sogra gosta muito de mim. Eu vejo que ela gosta de mim, entendeu? Não é aquele negócio, vou fingir que gosto de você para te agradar, sabe? Eu vejo que ela realmente gosta de mim. Mas vamos combinar que por mais que a sogra goste de você, coisa e tal, você tem um bom relacionamento, é complicado. Você tá morando com a sua sogra e a sua cunhada dentro de casa? É muito complicado, entendeu? E a minha cunhada é uma pessoa, digamos assim, de opinião muito forte. A minha sogra, ao alto dos 90 anos dela, aprendeu muito sobre jogo de cintura na vida, né? E sempre fazia, porque minha sogra ficou boa, tá? Minha sogra ficou, 0 quilômetro, parece que ela não teve nada, tá bom? De totalmente abobada que ela tava, ela ficou parecendo que não tem nada. Hoje em dia, minha sogra, quando ela ficou morando na minha casa, nessa história, por 7 meses, ela e minha cunhada morando na minha casa. E isso daí tava às vésperas do meu casamento, né? Há 1 mês e meio do meu casamento. Então, vocês pensam como é que foi, né? Eu num olho do furacão. Eu com o problema dos meus pais, né? Meus irmãos sem querer liberar meus pais para irem pro meu casamento. Meus irmãos, que seriam meus padrinhos, não foram pro meu casamento. E por conta dessa história aí. Minha sogra morando comigo com a minha cunhada sendo essa mulher de opinião que eu tô falando para vocês, tá? E eu com um casamento para terminar de organizar. E assim, no dia que a minha sogra veio para casa, o meu marido teve que embarcar. No dia seguinte, eu acho. Foi no dia seguinte, ele teve que embarcar. Então fiquei eu no olho do furacão. Pois é. Tendo que arrumar um casamento, com a minha sogra e com a minha cunhada dentro de casa. E tudo isso acontecendo. Tá? Vamos lá, botar aqui o coisinha. Eu tô puxando de um lado e tá indo pro outro. Oh, meu Deus do céu, perturbação. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Segurar mais um pouquinho. E foi acontecendo as coisas. E ficava muito complicado para mim. Eu cheguei até a soltar alguns vídeos que vocês podem ver, minha cunhada passando atrás, minha sogra do lado falando. Mas para mim era muito complicado eu estar gravando o vídeo para vocês. Eu não deixei de usar Lace nesse meio tempo. Mas para mim era muito complicado eu estar gravando o vídeo para vocês, porque toda vez que eu ia sentar para gravar vídeo, montava tudo e ia sentar para gravar vídeo, que eu sempre gravava na mesa da sala, a minha sogra simplesmente sentava na mesa também e ficava olhando pra minha cara, vendo eu gravar. Ela, que eu acho tão interessante ver sua desenvoltura, você falando, não sei o quê. E eu, ai meu Deus do céu, só que assim, eu falo com vocês, mas eu tô sozinha falando aqui. Quem me ouvir acha que eu tô maluca. Entendeu? É diferente de você chegar e você tá com uma plateia. Você tá gravando, você tá falando, você tá com uma plateia olhando pra você fixamente. Sabe? Tadinha, ela não fazia por mal. Eu sei que não, eu sei disso. Mas aí era desconfortável. Aí chegou uma época que eu comecei a gravar vídeo pra vocês do quarto, né? Do meu quarto. Só que gravar do meu quarto era terrível. Por quê? Além de ser muito quente, estava numa fase muito quente. Março no Rio de Janeiro é um forno, né? E eu tinha que fechar a porta, né? Pra evitar ter o máximo de barulho externo. Minha sogra é ótima da cabeça? Mas é surda, tadinha. Então, aos 90 anos, ela já tá maravilhosa da cabeça. Já anda, não é dependente de ninguém. Mas, pô, não querer nenhum problema também, né? É demais pra idade dela. Então, ela é surdinha. Então, a televisão é no volume máximo, o dia inteiro a televisão no volume máximo. E eu tinha que gravar o vídeo pra vocês. Então, eu tinha que fechar a porta do quarto. E no abafa-banana, que ficava no meu quarto, eu tinha que ligar o ar. Só que o meu ar era um ar antigo no outro apartamento que fazia um barulho enorme. Então, para editar os vídeos, eu cheguei a soltar alguns vídeos para vocês aqui desses, das laces da Lady Laces, das laces americanas, do tour pelas laces, né? E
a gente tentava fazer o que dava ali, mas penando muito com isso. E nesse meio tempo, né, que aconteceu o meu casamento, consegui casar, finalmente. Só que, acho que eu vou bem passar uma escova rotatória aqui nesse cabelo. Não sei o que vocês acham. Aí, nesse meio tempo, casei, tudo mais, deu tudo certo. O casamento foi de princesa. Meu marido conseguiu desembarcar na semana do casamento, né? Não conseguiu, não teve oportunidade de me ajudar em praticamente nada, não tinha como. Ele me ajudava à distância, eu dava informações para ele à distância, né? E ele me ajudava no que ele podia ali. Ele participava das reuniões que tinham do casamento com os cerimonialistas, com os celebrantes, tudo à distância, tudo por via meeting, né? Que era o que dava tinha para o dia. E eu daqui resolvendo tudo, resolvendo lembrancinha, resolvendo hospedagem, porque eu não casei na minha cidade, eu casei numa cidade próxima, casei em Itaipava. E quando ele chegou, tudo bem, nós fomos pro casamento, tivemos que alugar outro carro, porque só o nosso carro não daria. E casei num sábado de manhã. E na segunda-feira, aconteceu um acidente por cima do meu casamento com meu marido, né? Ele caiu, se machucou um pouco, já no finalzinho da festa mesmo, né? Graças a Deus a festa tecnicamente já tinha acabado, os convidados estavam indo embora, ele tocou demais o uísque de felicidade e tomou um tombo, né? E nisso daí, ele quis na segunda-feira, quando nós voltamos no domingo, final do dia, né, de Itaipava, e ele quis na segunda-feira ir fazer uma ressonância, porque ele ficou bem roxo, né, tudo mais. Ok, fui para o hospital com ele, fizemos a ressonância, e estávamos combinando, durante a espera, né, no hospital, de lua de mel, porque a gente não teve tempo de ver a lua de mel. Não teve essa. Então vamos lá, vamos fazer a lua de mel Nordeste de moto, né? E ok, tá tudo certo, coisa que a gente gosta de fazer, né? Eu na época ainda não tinha minha própria moto, eu ia de garupa, ia eu, ele e a cachorra. Todo dia andar pelo menos de 4 ou 6 horas e ir parando devagar, 20 e poucos dias de estrada. Estávamos, né, maravilhados nessa espera do hospital. A gente já selecionou as cidades que a gente ia parar, né? Todos os dias de viagem, ia ser cerca de 20 dias de viagem entre ida e volta. E eu falei, tá bom. Então, amanhã eu separo amanhã eu entro no Booking, vou bookando os hotéis, porque você precisa já deixar isso pronto, né? Numa viagem longa dessa, para não dar erro nenhum. E arrumo as malas. E na quarta de manhã, a gente caindo na estrada. Ok, combinado. Quando ele chegou em casa do hospital, nós chegamos em casa do hospital, a empresa do meu marido manda mensagem assim, falando para ele: chefe, a gente está precisando que o senhor embarque, reembarque porque estamos sem chefe, não sei o quê. Aí ele falou: peraí, gente, eu acabei de casar esse final de semana, eu tô saindo em lua de mel. Não tem como. Aí a empresa falou bem assim pra ele: não tem problema não. Nós mandamos a passagem pro senhor, sua esposa volta para casa depois. Sua esposa vê como é que faz para ir para casa. Assim, tipo, né? Soda-se, né? Pro casamento da pessoa que fez reserva, tudo mais, dane-se. Enfim, empresas, né? Sendo que ele tinha acabado de desembarcar, ele estava no período de descanso dele. Ele tinha que ir, não teve jeito. Então, deu quarta-feira, que era para a gente estar viajando, estava ele sim viajando, mas indo pegar um avião para poder ir lá trabalhar, né? Fiquei chateada, mas enfim, né? Quando você voltar, a gente faz a viagem. Tá ok, estava então marcado para isso, né? Quando ele voltasse de viagem, nós viajaríamos. Assim que ele chegou de viagem em agosto, ele só voltou em agosto. Ele teve que ir numa cidade próxima com o primo dele, ver um negócio lá, num sítio do primo dele, e ele se sentiu mal na viagem.
Ele estava dirigindo, ele teve a visão turva, cabeça rodando, coisa e tal. O primo dele pegou o carro e veio trazendo, né? E isso meu marido ficou preocupado. Ficou observando uns dias depois, tipo uns 2 dias depois, ele teve a mesma coisa novamente. Ele falou, isso aqui tá estranho, eu vou no hospital para ver, vou fazer alguns exames e vou no hospital para ver. Ele foi no hospital que tinha na esquina do apartamento que nós morávamos e foi ver se, né, se podia fazer algum exame, coisa e tal, né? E fizeram. E viram que meu marido estava com uma bradicardia. O que é uma bradicardia? É quando o coração bate devagar demais, entendeu? A média de batimentos cardíacos de uma pessoa é de 60 a 80, né? Considerado normal um batimento é esse, de 60 a 80. O meu marido estava chegando a picos de 30. Picos assim, mínimos, né? De 30. Isso é muito pouco. E falaram, ó, você vai ter que ficar no CTI do nada. Vai ter que ficar no CTI e vamos ver a possibilidade de botar um marca-passo. Falei, meu Deus do céu. Aí foi, entrou no CTI, ficou 5 dias no CTI. Do CTI foi pro quarto e do quarto foi transferido para um outro hospital da mesma rede, que era especialista em cardiologia, né? E falaram que ele ia fazer um procedimento cardíaco, mas que não tinha indicação de fazer, pelo caso ele não tinha indicação de fazer, eu vou bem passar a escova rotativa agora, não tinha indicação de fazer marca-passo, né, graças a Deus. E nisso, a gente ficou lá esperando o procedimento cardíaco que ele precisava fazer, que era um problema na parte elétrica do coração que ele tinha, né? E nada do plano autorizar esse raio desse procedimento. E eu já me aborrecendo com isso. Só autorizaram no belo dia que Juliana acordou com a velha atrás do toco, desceu na recepção, bateu na palma, rodou a baiana e misteriosamente a liberação apareceu, entendeu? Papo de 20 minutos depois, a liberação misteriosamente apareceu para fazer o exame. Aí ele conseguiu fazer, graças a Deus não deu nada. Realmente, assim, descobriram que era uma condição própria dele, né? Genética dele, tá? E isso nós viemos pra casa, ok? Passou quase um mês internado e eu com ele no hospital tentando. Tentei fazer vídeo pra vocês no hospital? Tentei. Mas é muito complicado. A luz do hospital é horrorosa. Desisti, entendeu? Chegando em casa, ele chegou numa quinta ou sexta-feira, se eu não me engano. Ok. Aí ele estava ajeitando umas coisas em casa e já não tinha como a gente pensar em viajar, porque ele tinha que voltar a trabalhar. Porque ele, por muito pouco, ele não entrou para o INSS. A empresa conseguiu segurar ele, né? A gente tinha que voltar a trabalhar. E isso ele voltou a ficar à disposição da empresa. Ele saiu do hospital numa quinta, como eu disse a vocês, né? Numa terça-feira, 5 dias depois, ele foi comprar um negócio, uma tinta, para pintar um negócio da pia lá do outro apartamento. E ele foi na caçula, que seria em São Cristóvão, né? Que é em São Cristóvão. E aí eu falei, vai na caçula do centro, isso aí era 6h15 da tarde. Vai na caçula do centro, que é mais perto, ele resolveu na São Cristóvão, que é maior. Nisso daí, a moto que o meu marido tinha, era assim, era um X vermelho nas costas dele para bandido. Meu marido tinha uma moto muito, assim, que é a menina dos olhos de qualquer bandido, tá? No Rio de Janeiro. Era uma Big Trail, cara, que eles tinham muito. E nisso daí foram lá em São Cristóvão, que é um bairro perigoso, assaltaram meu marido e, não satisfeito, o bandido ainda deu 2 tiros nele. Um transpassou o braço e me esbalou aqui, e o outro foi de raspão na cabeça. Gente, vocês pensam o desespero que eu fiquei quando eu vi, porque no hospital não tinha visto tiro de raspão na cabeça, quem descobriu fui eu. Porque quando eu cheguei no hospital, ele estava todo sujo de sangue. Então, assim, pra mim, ele podia estar na maca, fez assim, sujou, né? E nada. Quando eu fui olhar isso aqui direito, eu vi o ferimento. E aí eu fiquei doida. Por quê? Mais doida que eu já tava, né? Por quê, gente? Tiro no braço, bem ou mal, a pessoa pode ficar tortinha, mas ninguém morre de um tiro na extremidade. Agora, tiro na cabeça, meu irmão, é livramento. Entendeu?
E nisso daí eu fiquei louca, sabe? Eu surtei com isso daí. Ai, peraí. Ele foi, se recuperou, graças a Deus. A moto tinha seguro e tudo mais. Não precisava dos filhos da mãe terem dado tiro nele, mas enfim, né? Foi, se recuperou dos tiros, voltou a trabalhar. E assim, quando eu cheguei no hospital para encontrá-lo, né? Eu já cheguei falando assim: a gente tem que sair do Rio de Janeiro. A gente sempre teve o sonho de viver viajando, sabe? Que a gente ama viajar, ama estar na estrada com moto. E a gente tem uma lista de cidades que a gente gostaria de morar uma temporada, sabe? Tipo, morar 2, 3 meses na cidade para ver como é que é o ritmo de vida de lá. Aí vai, bota tudo em cima da mala, despacha algumas coisas talvez que precise mais, né? Despacha pelo correio ou por Lalamove e vai para outra cidade, entendeu? Eu falei, tá mais do que na hora da gente sair do Rio de Janeiro, não tem mais como a gente ficar aqui. Ele concordou. Ok. Vamos ver cidades que a gente possa se mudar, né? Que sejam mais tranquilas. Começamos a estudar as cidades, mas assim, tudo com calma, né? Tudo tranquila, com calma. Eita, calma, o bolão de cabelo. E nisso, nesse meio tempo que a gente estava pesquisando cidades, 2 meses e meio depois, que a gente estava praticamente batido o martelo que nós viríamos para essa aqui, né? A gente tem outro assalto, sofreu outro assalto. Dessa vez foi o meu carro. Ele tinha me dado um carro de presente, né, de casamento. E foi o meu carro que levaram. Ele estava dirigindo nesse dia e 2 caras numa moto armados pararam a gente encostando o revólver no vidro, né? E mandaram a gente descer, fizeram a limpa. Isso daí foi dia 23 de dezembro. Olha que dia de M para ser assaltada, antes véspera de Natal. Eu estava com todas as compras de Natal dentro do carro. Eles levaram tudo. Eu tenho o hábito de fazer compras de roupa pra mim, coisa e tal, sapato, 2 vezes no ano, e pra ele também. Aí eu vou, faço aquele comprão, sabe, parcelo tudo em 30 mil vezes. Quando eu acabei de pagar no meio do ano, aí vou lá, faço outro comprão, entendeu? Eu sempre fiz assim, há muitos anos eu faço isso. E eu, nesse dia eu tinha feito isso. E os ladrões levaram tudo. Enfim, foi muito traumatizante. Por sorte, eu consegui salvar o meu telefone, porque a Frida, minha cachorrinha, estava no meu colo. E ela, por ser peludinha, eu consegui jogar o telefone por baixo dela e sair do carro. E eles não viram que eu estava levando o meu telefone, mas levaram minha aliança, levaram carteira, celular do meu marido, levaram tudo, né? Que eles puderam. Só não conseguiram levar meu telefone por conta disso. E, tá, fomos para a delegacia, quase fomos assaltados novamente na porta da delegacia por meia dúzia de pivetes que estavam saindo de uma que os roubaram na rua, os policiais levaram para a delegacia, eles estavam de saída e nós estávamos de entrada. Aí eles tentaram assaltar a gente na porta da delegacia. Rio de Janeiro tá desse jeito. Só que não conseguiram porque a gente embicou rápido para dentro da delegacia. E nisso daí, uma semana depois da gente ter sido assaltado de novo, né? Queria jogar uma maquiagenzinha aqui. Uma semana depois, tentaram roubar a minha moto na porta da garagem da minha casa, dia 28 de dezembro. Só que dessa vez não conseguiram levar porque eram 2 moleques no grito, e no grito ninguém vai me levar nada, tá? Eu botei banca pra cima deles e não vai levar, e não levaram. E a minha moto não era uma moto visada pra roubo. Ainda tem esse detalhe, era uma 150, que era a minha primeira moto, que eu tinha acabado de tirar a carteira, e era uma moto custom, que é aquelas motos tipo Harley que tem baú lateral, coisa e tal. Mas não é uma moto visada para roubo esse tipo. Mas eles queriam levar. Aí nisso daí eu comecei a desenvolver esse síndrome do pânico, porque eu não tenho como ficar nessa cidade que você bota o pé na rua e é assaltado. Aí na primeira semana de janeiro nós viemos para essa cidade aqui, que a gente já tinha batido o martelo, né, que seria essa, no segundo assalto. E começamos a procurar casa ou apartamento, né? E a gente não conhecia nada da cidade, não conhecia ninguém aqui. E nós viemos, né? Conseguimos, fechamos um apartamento, vimos o estilo de vida da cidade, ficamos uma semana aqui, né? Tentando viver como nativos. Amamos a cidade e
no meio de fevereiro, nós nos mudamos. A mudança precisava ser muito rápida, porque tem a minha enteada que é adolescente, né? Então, tinha o processo de escola dela. A gente, nesse meio tempo, ainda tive que subir algumas vezes para poder matricular ela em escola. Tem tudo isso. E, tá bom, nos mudamos, tudo mais. E atualmente a gente está aqui, nesse apartamento. É um apartamento enorme, de 2 andares, sabe? Enfim, eu tenho um conforto muito bom aqui, porque nessa cidade você consegue ter um custo de vida mais baixo, então, consequentemente, os aluguéis são mais baratos, sabe? Você consegue ter um custo de vida muito bom, um nível de vida muito melhor do que no Rio. O que eu pago aqui, num apartamento de 3 quartos, é mais ou menos o que eu pagaria num apartamento, num kitnet, no centro do Rio, entendeu? Glória. Mais ou menos assim, para vocês terem ideia. É muito barato realmente morar para cá. E nisso, desde então, a gente está aqui. Estou vivendo, estou curtindo e tá muito bom morar para cá. Como aqui é frio, eu tô podendo usar mais laces, porque no Rio é muito complicado estar usando lace direto por conta do calor. A gente sabe que é indigesto, né? Mas está sendo ótimo, tá? A minha sogra, para quem queria saber, né? Em novembro do ano passado, ela morou 7 meses com a gente, né? Junto com a minha cunhada. Em novembro do ano passado, eu e meu marido conseguimos alugar um apartamento para elas, na Tijuca. Elas se mudaram para lá, estão felizes. Para a gente é um dos pontos de referência da gente quando vai para o Rio, né? A gente costumou ficar na casa dela, enfim, a gente tem alguns pontos de estadia no Rio, né? Quando vai para lá, porque muito da nossa vida ainda tá lá. Mas elas estão felizes lá. Nossa, a cola tá toda esbranquiçada aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui o paninho. Lenço umedecido. Então, gente, foi isso tudo que aconteceu, tá? Nesse período aí que eu tava sumida de vocês aqui, foi por uma causa que tinha motivos reais, tá? Enfim, agora eu tô feliz, tô bem, a ansiedade já foi praticamente toda embora, né? Consegui emagrecer já quase 19 quilos nessa brincadeira, né? Porque a ansiedade estava me destruindo por conta desse tipo de coisa. Não ansiedade só disso, mas ansiedade de um monte de coisa da vida, né? Hoje em dia a doença da atualidade é a ansiedade, né? E hoje em dia eu tô conseguindo ter uma saúde mental muito melhor aqui. Você só de sair de casa e não ter que ficar preocupada olhando para os lados, você pode andar com o vidro do seu carro aberto, entendeu? Isso daí não tem preço, sabe? Tudo bem que às vezes quando eu paro no sinal com o vidro aberto, vem às vezes algum pedinte no sinal, alguma coisa assim, eu me assusto, achando que é assalto, né? Pelo reflexo natural, né? De ter morado a vida inteira no Rio de Janeiro. Mas, de forma geral, tá ótimo, tá tudo bem. E foi isso, gente. É isso aí. Nossa. Cola aqui, eu brinquei com a cola, hein? Pô, Juliana, meu Deus do céu, você tacou cola pra 3 perucas, menina. Você usou cola pra 3 perucas aqui. Vamos lá. Bem, essa tela, essa lace, é uma telinha tão maravilhosa. Ó, ela não colou aqui direito. Ela não colou aqui, meleca. Não colou aqui, ó. Tá vendo? Tudo solto. Que porcaria. Vou ter que colar novamente aqui. Vou botar mais um tempinho, uma faixinha, tá? Mas aí eu não vou prender vocês aqui não, gente. Eu vou colar aqui. Eu vou botar a faixinha de novo. Vocês só vão ver mais do mesmo, né? Vou aqui puxar.
Essa cola não tem problema de estar batendo ela no cabelo, porque ela sai com água. É boa por isso. Pronto. Vou ficar aqui um pouquinho. Em seguida eu vou, peraí, vou bater o ibinho aqui, nesse negocinho aqui, pra ficar transparente, entendeu? Essa colinha aqui que ficou gritando. Aí bem resolve isso. Pronto. Fechar a cola aqui, deixa eu colar aqui de novo, porque ainda tava muito fresca quando eu soltei. Vambora. Bem, gente, é isso. Acabei já aqui, passei o melting. Vamos lá. Agora tá tudo bem, tudo resolvido aqui. Eu não sei o que aconteceu que parece até que minha cabeça aumentou. Até que minha cabeça aumentou. Essa Alice agora não tá encaixando 100% coisa que ela antes encaixava. Mas tá tudo ok. Tava branquinho. Pronto. É isso aí. Bem, gente, é isso. Aqui a lace devidamente colada. Lace devidamente colada, tudo direitinho, tudo bonitinho. Sem excesso de cola, aparecendo, transparecendo. Tá bonitinha, a raiz tá bonitinha. E é isso, gente. Vocês gostaram desse formato assim? Se monta e cola? Se monta e fala? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, me fala aqui, tá, gente? Aquele clássico, tá? Curta, comenta, compartilha, tá bom? Pra aquela amiga que é laceira. Tô com lace nova aí pra fazer review pra vocês, tá? Que, aliás, essa lace já tá aí há um tempão pra poder fazer o review e acaba que eu não faço, tá? Mas isso daí agora vai ser resolvido. Agora que eu estou de volta, vocês têm que me aturar. Igual Galvão Bueno, vocês têm que me aturar. Tá bom? Vocês vão ter que me aturar de volta. É isso aí. Ai, fica assim atrás da orelha, cabelo. Pronto. Ficou. Isso aí. Gente, é isso, tá bom? Amei ter tido essa conversa aqui, esse papo com vocês. Tava precisando, né? Tava devendo isso aí pra vocês, tá certo? Ó, um beijo, tá bom? E até o próximo.